Um olá para todo mundo, eu sou o pastor Bruce e também sou capelão na área da dependência química. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso RA Recuperação. A missão desse canal é falar sobre os temas ligados à dependência química a partir das lentes da Bíblia. A nossa missão também é falar com aqueles que atuam em comunidades terapêuticas, em clínicas e em tantos outros ambientes onde a dependência química, a codependência e tantas outras formas de dependências acontecem. O nosso propósito é compartilhar e contribuir para que aqueles que desejam atuar na capelania em dependência química possam servir cada vez melhor. E nesses dias nós estamos compartilhando em uma série sobre o tema da negação. Negar é fácil, difícil é sair da realidade criada pela negação. E é sobre isso que nós vamos falar um pouco hoje no nosso, então, RA Recuperação. Para isso, eu vou ler um texto aqui que foi lido no nosso momento anterior. Você pode estar assistindo aí o vídeo anterior a esse, onde também nós estamos falando, onde também falamos da negação. E nós vamos ler um texto bem conhecido aqui de todos nós, que se encontra lá no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 32, que diz assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Até aí. O que é a negação? A negação é um comportamento autoprotetor. A negação, ela nos leva a negar os riscos, negar a dor e nos leva a negar os sentimentos causados por estas dores, por esses ambientes que ameaçam, então, o nosso estado de conforto, o nosso estado de bem-estar. Então, tudo aquilo que pode nos desestabilizar, gerar desconforto, nos gerar sentimentos os quais nós não queremos contato, tendemos então a negar. A negação é um sentimento infantil de autoproteção e de sobrevivência que visa então chamar a atenção. O texto que nós acabamos de ler aqui, ele vai nos falar um pouquinho sobre aquilo que nos liberta da negação. A negação, ela nos leva, então, a um ambiente de negação da verdade. Então, negar é fácil. O problema é fazer o caminho de volta. O problema é voltar para a realidade. E o texto que nós lemos aqui, ele vai falar sobre essa realidade. Uma verdade que liberta. Não há como alcançar libertação. Não há como iniciarmos o processo de recuperação sem tratar com as verdades da vida, por mais difíceis que elas sejam, por mais sentimentos desconfortáveis que elas venham gerar. Nós sabemos disso. Não é fácil lidar com esses sentimentos, não é fácil lidar com essas dores, mas nós também não podemos negar que este é um caminho inevitável. É como, por exemplo, uma criança que de repente tirou uma nota ruim na escola e chega em casa, o pai pergunta: como foi a prova? Você foi bem? Então aquela criança vai dizer assim: olha, fui bem, tirei boa nota. Então ela vai negar aquela realidade para tentar se proteger daquele sentimento de vergonha e medo. É como aquela pessoa que de repente recebeu um diagnóstico de uma doença grave. Então ela não consegue lidar naquele momento com aquele sentimento, então ela vai entrar num sistema de auto-engano. Na dependência química, no alcoolismo, isso também acontece, na codependência. Então as dificuldades de lidar com sentimentos causados por essa dependência vai nos levar, então, muitas das vezes a um estado de negação. Sentimentos de vergonha, sentimentos de medo, sentimentos aí de impotência, tantos outros sentimentos que decorrem desses vícios, dessas compulsões, desses comportamentos compulsivos, que vão, então, testar a nossa capacidade de lidar com esses sentimentos. Mas a palavra aqui que nós acabamos de ler vai nos falar sobre essa liberdade possível, essa liberdade que pode ser alcançada pela verdade.
O texto aqui diz: e conhecereis a verdade. Essa verdade ela precisa ser conhecida na sua intimidade. Essa verdade ela precisa ser conhecida, tocada, acessada. É necessário que haja contato com sentimentos advindos aí destas realidades. O texto aqui também vai nos falar, que vai nos ensinar que a liberdade ela é possível, desejada, mas ela tem um custo. E um dos custos desta liberdade é aqui o entendimento de que nós somos responsáveis pelos nossos atos. Então, aquele que está vivendo uma vida em insanidade, ele até pode ser descrito, classificado como alguém que não consegue se responsabilizar pelos seus atos. E essa pessoa, às vezes, precisa ser até interditada. Mas, quando nós vivemos uma vida em sanidade, uma vida liberta, nós passamos, então, a lidar com a responsabilidade. Então, a liberdade, ela é desejada, ela é querida, mas há a necessidade também de nos responsabilizarmos pelo nosso ato. Então, na dependência química, tem um dizer que fala assim: eu não tenho culpa da doença, mas eu sou responsável pelo seu tratamento. Então, nós passamos a nos responsabilizar pelos nossos atos e pelo nosso tratamento. E para lidar com essa responsabilidade, é necessário desenvolver maturidade emocional, para que possamos então lidar com esses sentimentos e sermos parceiros de Deus nesse processo de recuperação e de libertação. Olha o que Paulo diz lá em Gálatas, no capítulo de número 5, versículo 1. Olha o que o texto diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Paulo começa aqui falando aos Gálatas sobre a liberdade, sobre a ação de Deus em Cristo na cruz para nos trazer libertação. Então, em Cristo, nós somos livres, nós fomos feitos livres, libertos do pecado em Cristo Jesus. Mas Paulo aqui continua: permanecei, pois, firme. Então, Deus em Cristo nos libertou, mas há uma necessidade da manutenção deste estado de liberdade. E esta manutenção vai requerer de nós o permanecer. Permanecer mesmo em dias difíceis, permanecer mesmo nos dias em que os sentimentos não forem favoráveis, nos dias de confronto, nos dias de afronta, nos dias em que nós vamos nos sentir totalmente impotentes, nos dias de vergonha, nos dias de constrangimento, nos dias de fracasso, mas também nos dias de alegria, nos dias de conquista, nos dias de vitória, porque aqueles que vivem o sofrimento da dependência química, do alcoolismo e de outras formas de dependência, têm dificuldade às vezes de lidar com sentimentos ruins e os sentimentos bons. Aqueles sentimentos de fracasso, aqueles sentimentos que nos jogam para baixo e também aqueles sentimentos que nos jogam para cima, a euforia. Então, aqui Paulo vai falar, permanecei, pois, firme no propósito de vida que Deus deseja que vivamos, um propósito de vida liberta. Então, em todos os ambientes, em todos os momentos e estações de vida, nós então precisamos ter a maturidade de permanecer. E o texto diz: permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo da escravidão. Então não volte atrás, não retroceda, porque existe esse risco de retroceder, de voltar àquele estado anterior. Mas quando isso acontece? Quando nós negamos as realidades da vida, as verdades que estão ao nosso redor, quando nós não buscamos o autoconhecimento, quando nós não amadurecemos e desenvolvemos a capacidade de lidar com os sentimentos da alma. Então, que Deus possa abençoar você hoje e só por hoje. Vamos buscar viver estabelecidos nessa verdade que liberta. Amém? Que Deus então abençoe o seu dia e que te dê um dia vitorioso em Cristo.